Olá, meus caros, vamos então ao nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema da alienação parental. Muitas crianças e adolescentes são vítimas de alienação parental, e isso é um grande problema, pois está relacionado aqui à saúde psicológica da criança e do adolescente. E isso é um motivo de preocupação para todos nós que trabalhamos com a proteção da criança e do adolescente. Então, nós vamos começar com o próprio artigo 2º da Lei de Alienação, que vai dizer: considera-se ato de alienação parental. Ele traz, portanto, o conceito do que é ato de alienação parental. É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida essa interferência ou induzida por um dos genitores, também pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, pode ser um ato, quem que pode ser o autor de um ato de alienação parental? Pode ser o cônjuge, pode ser a avós ou qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a criança, para que essa criança passe a repudiar, a não desejar o genitor, né? Ou que vai embaraçar, dificultar esses vínculos entre esse genitor e a criança. Temos no artigo 2º, portanto, o próprio conceito de alienação parental, que é tratado na Lei 12.318 de 2010, que é que vai disciplinar a alienação parental entre nós. E o artigo 2º dessa lei, ele vai trazer formas exemplificativas aqui do que é alienação parental. Há outras situações que podem ser visualizadas no momento, né, na vida da criança, e que o juiz possa entender que também é um ato de alienação parental. Ou seja, esse artigo 2º é exemplificativo, ele não é um rol fechado, é um rol exemplificativo. Vamos ver as condutas. Primeiro, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Ah, essa pessoa não presta, sua mãe não presta, seu pai não presta, não vale nada, né? Ele não ajuda a te criar, etc. Tudo aquilo que é feito para tentar afastar, criar essa figura do mal, né, é feita na vida da criança. E a cabecinha dela, imaginem vocês como é que vai ficando com essas informações que vai recebendo, até chegar a um ponto que ela passa a acreditar que aquele pai ou aquela mãe realmente é aquilo tudo que estava falando. Dificultar o exercício da autoridade parental, né? Tudo que, geralmente, a pessoa, tudo que o pai falar desqualifica, diz o contrário, né? Manda fazer o contrário. Ou seja, vai dificultar, então, que o pai consiga exercer realmente uma autoridade na vida da criança, porque o outro dificulta esse exercício. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor, né? Quando vai buscar, né, essa criança nunca está bem, nunca está preparada, a criança está doente, a criança não pode falar no telefone, porque essa criança saiu, está na casa de um coleguinha, etc. Tudo para dificultar este contato. 4, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Ou seja, o juiz fixou, né, na decisão quais as condições, os horários, etc. Chega lá o pai para o direito de convivência com a criança não está. A criança era o dia da visita, o dia da convivência, e cadê a criança? Não, hoje ela saiu com um tio, ela não pôde, foi brincar na casa dos coleguinhas, sabe? Esse tipo de coisa que vai dificultar esse exercício e se repetindo no tempo. Próximo, omitir deliberadamente a genitora informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Tudo para dificultar o contato.
né? Ele não conta, a pessoa que está com a criança não conta o dia a dia, o que a criança está vivendo e tudo mais, de modo que para a criança parece como se o pai não se preocupasse com ela, né? Ou sobre se o outro cônjuge, o ex-cônjuge, o ex-companheiro não se preocupasse com a criança. Omitir apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares destes ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso é gravíssimo, né? Imagina acusar de um crime esse genitor, esses familiares, os avós, para não ter contato com a criança. Isso é extremamente grave e constitui crime, inclusive. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares ou avós, né? Outra conduta que nós geralmente verificamos nesses casos de alienação. A pessoa sai de hoje de uma residência, vai para outra, muda de cidade, quer mudar de estado, quer só para dificultar. Não é porque a pessoa está precisando mudar, porque tem um novo emprego, etc. Não, é porque ela vai se organizando para isso. O objetivo não é mais o melhor interesse da criança, passa a ser como eu posso atazanar o outro cônjuge, o ex-cônjuge, o ex-companheiro, para feri-lo, né? Para feri-lo, para machucá-lo, pela ausência de convivência com o filho, esse o ponto. E não somente com o filho, porque nós vimos que serve para os pais, para os avós, né? Os familiares, etc. Então, nós temos o artigo 2º, parágrafo único, vamos para a próxima tela. O juiz, na verdade, diz a Lei 12.318 de 2010 que, diante de qualquer elemento, e o código, a lei, nos exige que, diante de meros indícios, ou seja, é aquilo que não está provado, mas se houver indícios de alienação parental, o magistrado ele vai poder instaurar um procedimento até de ofício, ou por provocação das partes, no caso de indício de prática de ato de alienação parental. Portanto, é a redação do artigo 4º. Havendo indícios de alienação parental, o juiz, de ofício por provocação das partes ou do MP, poderá instaurar um procedimento para apurar essa alienação parental. O magistrado vai mandar fazer perícia judicial psicológica ou biopsicossocial, né, aqui bem mais ampla, com médico e assistente e psicólogo, né, pode mandar fazer aqui com um psiquiatra também atendendo para fazer um laudo, com um psicólogo, também assistente social, se forma uma equipe, né, para realizar essa perícia. Geralmente são mais os psicólogos que elaboram sozinhos, mas há possibilidade de ser mais amplo esse estudo, sobretudo quando se tem mais recursos. Consequências da alienação parental. O magistrado pode determinar as providências do artigo 6º. Nós temos inúmeras sanções que vão desde advertência, multa, aplicação do regime de convivência, ampliação do regime de convivência, falar, o pai só está vindo então final de semana, agora ele vai ter direito de pegar a criança durante toda a semana, tá? Todos os dias. Multa, acompanhamento psicossocial ou biopsicossocial, pode impor esse acompanhamento tanto para a criança como para os pais também. Aquele que aliena, o alienador também poderá se submeter a esse tipo de tratamento. Alteração e inversão da guarda, mudança da guarda. Fala, olha, você que está alienando, já te adverti, não surtiu efeito, vou reverter a guarda, vai ficar com o pai agora, a criança, por exemplo. Fixação cautelar de domicílio da criança, já que está mudando de endereço o tempo todo, vou mandar fixar, vai ser aqui o endereço da criança, vai ser nessa cidade, tá? Ok? Então, nós fechamos nesse ponto o tema da alienação parental. Seguiremos no próximo bloco com a questão, o tema do parentesco. Vou parar aqui e já
iniciamos na sequência.